assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Falar rapidamente primeiro dessa questão aí do trânsito e realmente aquela situação que é a situação de limite aqui BH Nova Lima é absurdo. Mas a culpa, gente, é justamente do poder público, das prefeituras de Belo Horizonte e de Nova Lima, que liberaram empreendimentos gigantescos e agora fazem obras para tentar remediar os estragos causados por um superadensamento que não foi planejado. Sem compensação sempre, né? Exatamente. Eles liberaram grandes empreendimentos, né? O prédio mais alto, não sei o que tem aqui na região metropolitana, tá ali em Nova Lima. Mas ele nem tem tanta gente, não. Tem condomínios de prédios ali gigantescos, né? E foram liberados por quem? Por prefeituras, né? De Nova Lima e de Belo Horizonte. Não necessariamente esses gestores, esse prefeito de BH, esse prefeito de Nova Lima, não, mas foram liberados em algum momento por prefeitos das duas cidades. Liberaram grandes empreendimentos e vai adensando. Chega um momento que não entra, mas não sai ninguém. Nem entra, nem sai ninguém. Fica todo mundo preso ali. E esse é o momento que, por exemplo, quem mora ali no Vale do Sereno, né, aqueles 6 pistas ali naquela região, é impossível o trânsito ali no começo da manhã e no fim do dia. Quando eu falo começo da manhã, é de 7 até 10. E no fim do dia vai de 5 horas da tarde até as 7h30, 8 horas da noite. O trânsito é horrível. A pessoa tem que ter uma condição financeira muito boa para morar ali, porque para poder trabalhar de casa, ou então para não trabalhar, porque se ela precisar sair no horário de pico e voltar também no horário ali de 6 horas para casa, ela vai perder mais de 1 hora só naquele trechinho ali, porque o trânsito é horroroso. Então é um exemplo típico ali, 6 pistas, Vale do Sereno, libera-se empreendimentos gigantescos com muitos moradores, muitos carros, né? Os empreendimentos, um apartamento às vezes tem 6 vagas de carro na garagem, aquela coisa toda. Libera-se empreendimentos com muitos carros e aí depois, passados 5 anos, quando tudo deu errado, vai se pensar em soluções, né? E são soluções, a gente sabe, paliativas, né? Por mais que façam obras ali, o estrago já está feito, né? Não vai se conseguir melhorar muito assim. Talvez vai tirar um gargalo ou outro, mas não vai resolver a situação. Mas esse pedaço ali de Nova Lima ali é um exemplo típico de como que funciona a lógica aí de urbanização brasileira. Primeiro se libera o empreendimento, né, queimando etapas, sem compensação, e depois, quando tudo der errado, como era previsto que desse errado, vai se pensar uma solução. Agora, eu nem ia falar desse assunto não, mas como estava aí no comentário, né, a reportagem, acabei emendando aqui. Mas o assunto que eu queria falar mesmo é da morte deste torcedor cruzeirense no sábado, do confronto entre torcidas organizadas de Atlético e de Cruzeiro, que beira o absurdo. Eu entendo aí a boa vontade do Ministério Público em pedir o banimento das torcidas dos estádios, mas sabe o que vai acontecer caso a Justiça acate esse banimento, a federação? Não vai acontecer absolutamente nada. Porque eles vão descaracterizados, chegam lá dentro, juntam de novo e continuam sendo a torcida organizada. Ainda mais hoje dentro dos estádios, que não há polícia dentro dos estádios, né? São seguranças particulares contratados. Eles nem chegam perto das torcidas organizadas, né? Ali é uma terra deles, eles contam com a benevolência dos clubes para fazer o que querem também. Então, assim, por mais que seja bem-vinda a medida do Ministério Público, mas ela está na superfície do problema. O problema tem que ser atacado de outras formas, porque veja você, essa briga aconteceu longe dos estádios, né? Foi uma emboscada, na verdade, né? Torcedores de uma torcida organizada do Atlético sabiam que torcedores do Cruzeiro estariam em tal local, foram lá, surpreenderam eles e o cara recebeu um tiro, gente. Um tiro, fora as pauladas, né? Pedradas, bombas que jogam uns contra os outros. É um absurdo. Tem que ser qualquer medida drástica que tem que ser tomada. Prender, logicamente, os responsáveis pelo crime, pelo assassinato, homicídio desse rapaz, mas também tem que identificar com as câmeras que tem, com tanta precisão, tanta câmera que diz que tem em Belo Horizonte, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, identificar essas pessoas e proibi-las de tirar o estádio. Aí sim, como que proíbe? O cara tem que comparecer na delegacia, se ele não comparecer, ele tem que ser preso. Parece meio uma utopia e tal, mas tem que implantar isso. Aí o pessoal fica, mas a Polícia Civil, precarizado, como vai fiscalizar isso e tal? Gente, é isso, vai lá, abre um processo contra o cara é notificado, ele tem que comparecer todo domingo
lá, ficar lá na delegacia no horário do jogo. É assim que funciona. Né? Isso a Inglaterra fez há 30 anos atrás, nem sei como está lá hoje, mas há 30 anos a Inglaterra fez isso e diminuiu os casos de violência. Ou então, uma medida extrema, que muita gente acha injusta, mas é começar a punir os clubes. Porque os clubes vão, né, começar a inibir esse tipo de torcedor no estádio. Por mais que as ocorrências sejam fora do estádio, mas todos ali estavam indo para o estádio. Então, assim, precisamos de medidas muito mais duras. Eu acho que é bem-vindo um grupo especializado só para esse tipo de crime, né, relacionados a eventos de jogos de futebol. Acho que é importante justamente para pensar soluções mais duras, porque banimento de torcida organizada de estádio, infelizmente, é inócuo, não funciona. Já foi feito outras vezes e na prática não funciona, né? A gente discute um momento aí que as prisões estão lotadas, né? Há um movimento para desencarcerar detentos de crimes mais leves, mas eu acho que nesse caso desses torcedores organizados que vão para brigar, vão para se matar, eu acho que tem que começar sim a encarcerar, prender, né? E até aquele que não participou da briga, mas foi ali para aquela confusão, né? Foi para filmar, foi para ver, sei lá para que vai, ele também tem que ser proibido de ir no estádio. Mas como? Ser notificado e ter que apresentar. O atleta está jogando aqui em Belo Horizonte, tal, ele vai lá, comparece na delegacia e permanece lá. Se ele não permanecer, aí sim abre um processo para prisão, para busca e prisão desse sujeito, porque é inaceitável. A gente já convive com a barbárie no Brasil há muito tempo, mas agora parece que a gente está incentivando que essas coisas aconteçam, né? E assim, num caso desse, gente, realizar 2 jogos em BH no mesmo horário, qual o problema? Né? Um jogo no Mineirão, outro jogo lá na Arena MRV. Ou seja, não foi porque as pessoas se encontraram, foi porque elas marcaram de brigar. Ou então porque a torcida X fez uma tocaia para a torcida Y. É isso. Né? Não tem outra. Não foi falta de planejamento, não dá para culpar a PM nisso, que nem sempre ela consegue pegar a mensagem dos grupos. Mas, assim, as pessoas estão determinadas a brigar e se matar. Então, essas pessoas têm que ser identificadas, punidas e, se for o caso, presas. Têm que ser tiradas do convívio, porque não tem condição o que acontece, gente. E eu estava escutando aí a reportagem mais cedo, é o que as pessoas falam, né? Além delas pararem de ir ao estádio, você fica com medo, não só pela confusão no estádio, você fica com medo de estar se deslocando, porque são brigas dentro do ônibus, na estação do metrô, que muitas vezes sobram para pessoas que estão ali, ó, só indo ao estádio, não foram para brigar, mas tivesse alguém ali no Barreiro, naquela rua, indo pegar um ônibus e acabar ficando no meio da confusão, como eu acredito que alguns torcedores que estavam só indo para ver o jogo ficaram nessa situação. Então, acho que o Ministério Público faz bem de tomar essa medida de criar um grupo especial, porque esse banimento de torcida organizada, eu repito, no estádio não funciona. Eles vão do mesmo jeito, com a omissão dos clubes, e ficam reunidos. Por mais que não vá com blusa de galocura ou de máfia azul, sei lá qual torcida está envolvida nisso, eles entram lá e se juntam dentro do estádio e fazem a mesma função, né? Acho que é uma medida essa que ela é quase inócua, para não falar que é totalmente inócua, ela é 99% inócua, né? Agora, esse grupo de trabalho acho que é bom para poder pensar soluções específicas, porque fugiu totalmente do controle, né? Antes a briga era no estádio, depois era a briga no entorno do estádio, agora a briga em qualquer lugar em dia de jogo, né? Que ódio é esse que essas pessoas nutrem umas pelas outras, né? Só porque o sujeito torce para outro time, é uma coisa impensável, né? Então é caso de polícia mesmo, é caso de justiça e também caso de prisão dessas pessoas. É isso. Lucas, Luciana.